precisa entender que você não está preparado, que você vai passar por reprovações e essas reprovações vão te levar ao sucesso. Mas aí eu entendi que toda vez que esse projeto falhasse, eu teria que entender onde eu errei, o que eu poderia melhorar. E isso que eu acho que faz a gente chegar à aprovação. São essas frustrações, saber lidar com essas frustrações, entender onde a gente está errando, acertar a caminhada e seguir em frente. Eu nasci em Planaltina, Distrito Federal, fui criado lá, passei toda a minha infância. Eu fui criado só pela minha mãe, juntamente com meus irmãos, nós éramos 4, minha mãe era mãe solo, meu pai abandonou a gente muito cedo e minha mãe fez o papel de pai e mãe, né? Então, trabalhou em 2 empregos, muitas vezes estava ausente, mas tentando ali de alguma forma ajudar na nossa criação, na nossa educação. Eu digo que na escola eu era da turma do meio. É aquela turma que nem estuda tanto, né, e também não fica tanto para trás. Então, assim, eu era um pouco ponderado. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali tentando se esforçar um pouco, eu estava no meio da bagunça com o pessoal. E nesse tempo de escola, assim, foi, acho que um período muito difícil na nossa vida, né, porque a gente pobre, negro, numa região carente, a gente enfrenta todo quanto tipo de preconceito, bullying, e não foi diferente comigo, né? Então, assim, eu tive que superar muitos desafios, né? Às vezes ter uma resiliência a mais do que o comum para poder seguir em frente e não desistir. Eu tive um irmão, na verdade, meu irmão era viciado, né? Era dependente químico. Então, além dessa questão da pobreza, das dificuldades, a gente tinha que lidar ainda com dependente químico. Isso é difícil, porque a pessoa às vezes não responde por si, né? Então, muitas das vezes, aquele pouco que a gente tinha em casa, ele ainda tirava da gente para poder trocar por droga. Então, era uma situação muito complicada, mas mesmo assim, ainda eu tive que ter a capacidade de não desistir. A princípio, na verdade, eu comecei a faculdade de forma particular, né? Então eu recebi um salário bem baixinho, mal dava para pagar as contas, mas eu decidi que iria fazer faculdade. Aí o que eu pensei? Cara, o que eu posso fazer com essa renda tão baixa, mesmo assim continuar fazendo a faculdade, não trancar o curso? Eu comecei a estudar pro Enem. E foi daí que eu consegui uma bolsa, mesmo já cursando administração, consegui uma bolsa de 50%. Logo em seguida eu tive a oportunidade de entrar numa empresa grande e essa empresa custeou os outros 50%. Então ao final do curso eu consegui uma bolsa de 100%. Né? Daí quando as condições melhoraram, no sentido de eu conseguir trabalho, de eu conseguir uma renda bacana, e à medida que você começou a fazer uma graduação, a graduação de uma certa forma já abre algumas portas. Então eu comecei a ter algumas promoções no trabalho, comecei a ter uma renda maior, e foi daí que eu comecei a ingressar que nem um bebezinho no concurso público. Eu comecei a entender um pouquinho, buscar algumas ferramentas, foi aonde que eu conheci o GRAM, né? Foi quando eu conheci o GRAM. Eu basicamente usava videoaula, PDF e o GRAM Questões. Comecei a acompanhar também alguns professores do GRAM, de certa forma orientavam a gente, eram verdadeiros coach. Foi quando eu vi o anúncio do concurso da Seara e da PPGG. E alguns professores, como por exemplo o Aragonê, em uma das suas lives, comentou sobre a oportunidade desses 2 concursos, que eram concursos que traziam muitas vagas, que tinham um conteúdo bem próximo, e que talvez se você se dedicasse bem para esses 2 concursos, era possível uma aprovação. Eu fiz as 2 provas num período bem próximo, salvo engano, uma foi no dia 8 e a outra no dia 15, então uma semana de diferença entre uma e outra, né, um final de semana de diferença. E falei, cara, eu acho que aqui deu certo porque eu estou num nível de proficiência bacana, acertei entre 80% e 85% das questões, é possível que tenha uma aprovação. Quando saiu o resultado definitivo das provas, só veio a confirmação de que eu estava aprovado nos 2 concursos. Assim que nós nos casamos, a gente tinha planos de ter filhos, né?
E a gente estranhava porque assim, a gente estava tentando e não conseguia. Foi quando a gente descobriu que a minha esposa sofria de endometriose profunda. Aí daí ela fez uma cirurgia e a cirurgia não garante sucesso. O médico inclusive sugeriu a inseminação artificial. Eu falei, cara, vamos botar isso na mão de Deus, porque assim, talvez para fazer esse processo de inseminação a gente teria que dispor de um patrimônio que talvez iria fazer falta. E vamos ver no que dá, né? Vamos tentando aí deixar na mão de Deus. Eu fiz as 2 provas, graças a Deus consegui a aprovação nas 2. 1 mês e meio, 2 meses logo após as provas, a gente descobriu que a minha esposa estava grávida. Então acho que foi quando, cara, eu falei, deu certo, né? Encerrou um ciclo aqui temporário dos concursos e agora iniciou o ciclo da gestação. E depois a Bianca nasceu, né? Para nossa alegria, nasceu uma menina muito saudável, cheia de saúde, brincalhona. Essa empresa que eu até então trabalhava possibilitava um home office, né? Foi quando eu recebi uma mensagem no WhatsApp, nomeados. Aí era a área de recursos humanos da SEAD informando que tinha saído a nossa nomeação, pedindo que a gente preparasse a documentação, os exames, para que a gente pudesse tomar posse. Mandei uma mensagem para um professor do grão, Rafael, que dá aula de administração. Falei, Rafael, cara, me ajuda, para onde eu vou aqui? Porque assim, eu tenho uma carreira técnica aqui, que o pessoal elogia, fala muito bem, só que eu tenho uma carreira transversal, né, que eu posso assumir, posso ir para qualquer órgão, trabalhar em qualquer órgão do Distrito Federal, pelo menos na maioria dos órgãos do Distrito Federal. Rapaz, que problemão que tu arrumou, hein, bicho? Tem que escolher qual vai tomar posse. Parabéns, viu, meu irmão? Isso é uma situação muito privilegiada. Eu fico extremamente feliz aí pela sua situação. Não foi uma decisão fácil. Pesei e decidi assumir essa posição de analista de políticas públicas. Assim que de fato a gente viu a homologação dos concursos, a gente ficou muito feliz, né? A gente entendeu que, cara, se a gente se dedicar um pouquinho, se esforçar, ter disciplina, é possível. Nós somos descendentes de escravos. E não é exagero da minha parte, não. Minha mãe nasceu numa região chamada Forte. É um distrito de São João da Aliança. Inclusive chama Forte por conta da resistência dos escravos. Eu fui a primeira pessoa a ter nível superior da família. E eu fui a primeira pessoa a ser aprovada em concurso público. Então eu quero que seja um momento especial para ela. Então eu estou esperando só a tomar posse mesmo e falar, cara, é possível, a gente conseguiu, eu tô aqui e eu sou prova disso. Todo o seu esforço aí, você formou um bom cidadão, um bom homem, uma pessoa de bem. Um dos objetivos da gente talvez buscar um cargo público, não só a questão da estabilidade, né, mas também ter a possibilidade de não viver numa rotina tão intensa como a gente vive, né? Então ter um pouquinho mais tempo, um pouquinho mais de qualidade de vida, acho que essa é a palavra, qualidade de vida, poder propiciar um pouquinho mais de qualidade de vida para a família. Você consegue produzir mais, você consegue talvez se dedicar a um outro projeto, a um outro concurso. Talvez seja isso que eu preciso nesse momento. Meu nome é Wesley Thiago, tenho 34 anos, fui aprovado para a SEAD e para a PPGG, eu sou GAN e todo mundo pode.